Queria fazer um teste aí, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, se está ouvindo bem, se está vendo bem, está tudo ok. Tudo tranquilo aí com vocês? Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui para debater a situação dos agentes comunitários de saúde. O nosso convidado é o Ivandro. Eu vou chamar ele aqui para dividir a tela comigo e a gente vai participar e conversar um pouco sobre a situação dos agentes comunitários de saúde durante essa pandemia. Boa noite, Ivandro, tudo bem? Boa noite, deputado. Primeiro é um prazer estar aqui nesse programa importante, falar de assuntos da atualidade e espero estar no nível para a gente debater e construir algo de interessante para a nossa categoria. Na verdade, hoje a gente vai aqui bater um papo, conversar um pouco, porque os agentes comunitários de saúde, esse é um segmento muito importante do Sistema Único de Saúde, do SUS, porque é a ponta do sistema, é onde você tem ali a atenção básica, que é a coluna vertebral do SUS, e tem um papel fundamental, porque grande parte da política sanitária do país, que é o combate às endemias, vem com os serviços dos agentes comunitários, assim como a política de atenção básica. Então, são profissionais importantíssimos. Eu conheço essa categoria de muito tempo, desde 1998, para ser mais preciso. Então, aí, mais de 20 anos. Eu era, na época, chefe de gabinete do deputado federal Walter Pinheiro, e ele foi um dos primeiros parlamentares no Brasil, e seguramente o primeiro na Bahia, a apoiar esse segmento, a abraçar essa causa, e virou uma referência nacional, porque naquela época, no início, havia uma agenda muito importante para ser enfrentada nacionalmente, especialmente o reconhecimento da profissão, porque os agentes não tinham vínculo empregatício, não tinham processos seletivos, e nós tínhamos que incorporar esses profissionais à estrutura pública. E essa foi uma das primeiras lutas que me lembro. Tem um dos baluartes desse movimento aqui na Bahia, seu Roque, lá de Valença, hoje octogenário, aposentado, né, mas não aposentado da luta, como ele fala, e foi uma referência. Então, eu acompanhei o nascimento político dessa categoria e registro que nessas 2 décadas, uma das mais combativas categorias do movimento sindical dos trabalhadores. Entre outros feitos, conseguiu mudar 2 vezes a Constituição Federal. Mudar a Constituição Federal não é pouca coisa, é muita coisa. Você precisa de um quórum qualificado de 3/5 do Congresso Nacional em 2 votações, de primeiro e segundo turno, e essa categoria teve a força suficiente para mudar a Constituição, para reconhecer a sua profissão e também para estabelecer um piso nacional. Eu fui deputado federal no período da legislatura passada e acompanhei a força dessa categoria também quando derrubou um veto do presidente Temer. Há um reajuste conquistado depois de muita luta, de muita mobilização, e o presidente Temer vetou uma decisão do Congresso, e essa categoria teve força suficiente para influenciar deputados e senadores e derrubar o veto. Então, nós não estamos falando de um segmento pequeno ou um segmento sem força sindical, sem combatividade. Estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras que são parte fundamental da história política recente desse país, do movimento dos trabalhadores, o que eu saúdo sempre
pela sua combatividade, capacidade de enfrentar a sua agenda de uma maneira técnica, com argumentos, apresentando alternativas, mobilizações, formação. Então, é uma categoria diferenciada que não se move apenas pelos aspectos corporativos e, fundamentalmente, cuida de gente, está lá na ponta, cuidando da vida. Ivandro, me fala um pouco aí sobre você, como é que você entrou nessa categoria, nesse segmento, e também da sua militância política, sindical. Fala um pouco aí para quem está nos acompanhando, conhecer um pouco mais da sua trajetória enquanto líder dos agentes aqui na Bahia. Eu tive o prazer de ser agente de saúde no dia 9 de março de 2010, quando eu prestei concurso para o município de Salvador, em 2007, e fui convocado em 2010 para começar a trabalhar. E aí tem uma curiosidade, que quando eu fui assinar o meu contrato, tinha uma senhora, eu lembro o rosto dela, mas eu não lembro o nome, e que ela segurou o nosso contrato na mão e falou assim: você tem certeza que você quer trabalhar nesse negócio? Você não são nem estatutário, você não tem direito a nada. Começou a falar e começou a botar para baixo, porque a gente só recebia basicamente o salário mínimo e o adicional de insalubridade, mais nada. E aí você vai querer ficar, que isso e aquilo, e começou a falar, de certa forma, que tinha umas 20 pessoas. Eu lembro que dessas 20 só ficaram 5, de tanto que essa mulher envenenou, né? Mas aí eu falei assim: moça, tudo que está aqui a gente muda, basta a gente ir para a rua. E essa é uma das coisas bonitas da nossa categoria, né? Porque como a nossa categoria ela nasceu do movimento social, a categoria de agente comunitário e dos agentes de endemias, elas não nasceram das elites, nós nascemos da necessidade das pessoas mais pobres. Porque a história do agente comunitário nos remete lá na China antiga, que eram chamados os médicos dos pés descalços, né? Que eles não eram os médicos, mas que prestavam serviços para ajudar a população. E aí, aqui no Ceará, num programa piloto e num programa até então novo, veio a criação do agente comunitário, na qual cuidava das crianças, que era através da pastoral da criança, para reduzir a mortalidade infantil. Então, ele foi um movimento, ele foi uma profissão criada através dos movimentos sociais. E aí eu lembro que eu falei isso para ela, e aí nós brigamos aqui em Salvador, foi uma briga muito grande para a gente se tornar estatutário. Nós somos estatutários, nós temos os mesmos direitos que estatutários. O que a gente está agora querendo brigar é pelo piso salarial, que infelizmente o prefeito Eusébio Neto ele não nos reconhece para receber. E a gente está na justiça, ganhou, a justiça baiana, e a gente agora está esperando o julgamento do STF. Então, assim, a luta da categoria é algo natural. É algo que vem antes de mim, né? Transcende ao meu tempo. Isso se a gente pegar a Tereza, né, que foi a primeira presidente da CONAX, aí a gente pega aquela presidente faleceu, que Deus a tenha, aí a gente pega Roque Honorato, aí a gente pega Ruth Brilhante. Então, assim, foram sequências de guerreiras frente à luta nacional que garantiu, aí eu lembro com um apoio muito importante do então senador, do deputado Walter Pinheiro, ele não era senador ainda, do deputado Walter Pinheiro, abraçar nossa luta para aprovar a Lei 11.350, fez a articulação no Senado com até então o Luiz Eduardo Magalhães, né, que naquela época era senador. Nessa articulação nasceu a Emenda Constitucional 51. E alguns meses depois veio a Lei 11.350, que é a lei que regulamenta as nossas atividades. Então, toda essa história de luta e tudo isso é uma construção de muito tempo. Isso está no nosso DNA, graças a Deus. Parabéns, Ivandro, pela sua trajetória, por escolher ser agente comunitário de saúde, porque eu digo sempre, tem algumas profissões, se não gostar de gente, não vai dar certo. Agente comunitário de saúde, se não gostar de povo, se não gostar de gente, procura outra coisa para fazer. É a mesma coisa quem
quem faz política de esquerda, política consequente para defender o povo. Se não gostar, procura. Deixa eu cumprimentar aqui várias pessoas que estão conosco. Cilaoli está aqui conosco, a Elson Almeida conosco, uma boa noite a Elson. Gel também está aqui com a gente. Mara Senhora conosco, boa noite, Mara. Nunci também aqui conosco. Lula combate a fome também. Luiz Henrique Barreto, boa noite. Néa Ramos, boa noite, Néa. Taina Olive também aqui, boa noite. Keninho aqui conosco, boa noite, Kennedy. Marcelino Galo, nosso líder, quero cumprimentá-lo por liderar a nossa bancada e criar esse espaço aqui chamado Minuto da Democracia. Em seu nome, todos os deputados estaduais, nossos colegas de bancada. Gorete também aqui conosco, participando da live. Algumas siglas. Alexandra também, MRS Físio conosco, de máscara. SN Azevedo também, boa noite. Patrícia S. Oliveira, boa noite, Patrícia. Bago Oliveira também. Misael, apaixonado aqui, está conosco. Boa noite, Misael. Creio que você deva ser apaixonado também pela a profissão. Mazinho Carneiro, Adriana Márcia, Gabriel Soares Rosa, tudo aqui conosco, muita gente entrou. J. Lúcio Lopes, Letícia, Cristina Barbosa, Lorete Teixeira. Boa noite a todos vocês aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou citando mais nomes aqui. Magda Oliver, Magno Souza, El Silva aqui conosco. E deixa eu falar aqui, Nando, para a gente conversar sobre o assunto atual, que é o desafio dessa pandemia que já matou mais de 400 mil pessoas no mundo, mais de 5 milhões de infectados, e o Brasil, infelizmente, virando aqui o centro dessa pandemia na América Latina. Nós temos aí quase 40 mil óbitos, infelizmente, estamos com a média alta de mais de 1.000 mortes por dia, e ultrapassamos aí também 500 mil contaminados. Nós estamos, infelizmente, ocupando os primeiros lugares negativos disso. Óbvio que isso tem tudo a ver com a condução nacional do governo federal em relação às suas orientações, né? Grande responsabilidade do que está acontecendo no Brasil é do presidente Jair Bolsonaro diretamente, pelo mau exemplo que dá, pela a dificuldade enorme de proteger a vida dos brasileiros, de estar criando um conflito político a cada minuto, ter demitido 2 ministros da saúde, ter um ministério interino agora sonegando informações, coisas próprias da ditadura. É difícil até falar, mas eu peguei alguns dados na CESAB, eu vou ler aqui, e aí depois você pode até dar uma comentada, até se você tem outros números, porque é difícil ter uma precisão em relação à questão de um segmento. Até o momento, segundo dados atualizados do Boletim Epidemiológico da CESAB, em todo o estado, são 52 agentes comunitários de saúde, ACS, e 21 agentes de combate a endemias, ACE, entre os confirmados de Covid-19 no contexto dos profissionais de saúde, totalizando 73 casos, segundo a CESAB. Nós sabemos que tem um grau muito grande de subnotificações. Isso vou te perguntar. Foram 4 óbitos, todos em Salvador e todos entre os profissionais de agência de combate à endemia. Aqui eu quero reverenciar aqui, externar meus sentimentos aqui, meu pesar, especialmente a família do Jacome Eduardo Perrucho, aqui de Salvador, de 55 anos, do Distrito Sanitário de Itapajipe, de Janete Oliveira dos Santos, de 39 anos, também de Salvador, do Distrito Sanitário de Pau da Lima, de Francisco Odelito Santana, ACE em Salvador, de Itapajipe, e de Tânia Regina Pereira Santos, ACE de Salvador, do Distrito Sanitário do Centro Histórico.
Então, nós temos 4 vidas perdidas de agentes comunitários de endemia e todas aqui na capital e, como nós vimos aqui, em distritos diferentes e profissionais aqui, jovens, não estão naquelas categorias mais identificadas com os óbitos. Eu queria ver como é que você está acompanhando isso enquanto dirigente, presidente de uma associação importante e como é a vida do agente comunitário de saúde e o agente comunitário de endemia nessa pandemia. Como é que tem sido o trabalho e as dificuldades encontradas, Ivandro? Na verdade, com muita tristeza, né? E muita preocupação, porque todos esses profissionais eles faziam parte do grupo de risco para a Covid-19. Né? Então, nós solicitamos diversas vezes para que o município de Salvador dispensasse esses profissionais das suas atividades, que fizesse o seu trabalho via home office, na qual o município, de forma intransigente, negava, dizendo que, por ser profissional de saúde, não tinha como liberar. Agora, infelizmente, depois de 4 mortes, o município de Salvador começou a liberar os colegas que estão no grupo de risco, mas aí teve um grande problema. O município de Salvador ele está autorizando a liberação desses profissionais, em compensação ele está cortando parte dos salários. Então, a gente tem um grande problema, e o corte não é pouco, né? Chega a ser de 600 a 700 reais por profissional. Então, a gente coloca uma categoria que está sem reajuste, deputado, sem reajuste, nem sequer reposição da inflação. Há 5 anos sem reajuste, nem reposição da inflação está tendo, e você vai e corta o salário desse profissional em 700 reais. Então, ao mesmo tempo que você dispensa esse trabalhador para ficar em casa, você corta a sua fonte de subsistência. Porque devido a essa crise econômica que vem juntamente com essa crise do coronavírus, muitos parentes, né, esposos, filhos, né, os seus cônjuges que trabalhavam estão desempregados ou estão recebendo bem a menos do que deveria receber. E aí esses profissionais acabam ficando na cruel escolha. Ou eu cuido da minha vida, ou eu vou me aventurar para eu poder sobreviver e poder sustentar minha família. Muitos de nós estamos sendo os sustentáculos das nossas famílias. Né? Eu acho que a grande sustentação das famílias brasileiras hoje são os servidores públicos, graças à estabilidade, e os aposentados. Porque uma boa parte de quem trabalha em empresa privada ou está ganhando muito pouco, ou está ganhando essa mixaria do governo federal que é de 600 reais, ou está desempregado e não consegue ajudar nas contas de casa. Então, assim, a gente está trabalhando com muito medo. Até um tempo atrás, a gente tinha uma certa precariedade dos EPIs e, de certo ponto, foi se resolvendo aos poucos e que agora a gente tem um grande desafio no município de Salvador. Infelizmente, algumas chefias e gerentes de unidades ainda não entendem que a nossa profissão nós somos profissionais de saúde. E nós estamos também na linha de frente. Então, muitas vezes, o município manda o EPI e essa gerência de unidade nega para que o agente comunitário utilize esse EPI, dizendo que eles não deviam utilizar. E aí a gente tem essa problemática. Mas todos nós estamos com medo. A gente também não pode deixar de falar aqui sobre a questão dos pontos de apoio, que a gente chama o PA, que é as bases onde os agentes de endemia se reúnem para poder realizar sua atividade de campo. 90% dos PAs são improvisados. Não tem a mínima condição sanitária sequer para lavar as mãos. 2 equipes de agentes de endemias já foram assaltadas porque eles não têm um local para ficar, eles ficam na rua. E aí vem a chefia, manda o material e aí eles vão trabalhar. E nessas posições eles acabaram sendo assaltados. Então nós temos esse grande problema, né? Primeiro, a dificuldade dos nossos colegas em comorbidade. Segundo, a falta de estrutura nas unidades de saúde, porque o agente comunitário, quando ele chega na unidade de saúde, geralmente a sua sala é pequena,
quando tem, a sala ela é pequena para uma quantidade muito grande de profissionais. Então, a sala acaba ficando aglomeração. E aí a gente tem essa falta de estrutura para os agentes comunitários, faltas de sala também, e para os agentes de endemias. E tudo isso já é um potencial problema para a nossa categoria. E claro que a gente não pode deixar de falar aqui sobre o treinamento. Ao longo dos anos, nós nunca recebemos EPI para trabalhar. A gente só começou a receber EPI agora porque a gente travou e falou, a gente só trabalha se tiver o EPI. E aí que o município de Salvador começou a fornecer. E a gente teve um grande problema. A prefeitura deu o EPI, mas não ensina nem como o descarte, como deve ser o manuseio, como deve ser para você vestir o EPI, para tirar o EPI. Então, você tem todas essas dificuldades que atrapalham e também contribuem para que o profissional seja contaminado. Olha, eu quero cumprimentar aqui a Silmária, que está conosco, a Magda Olivier também conosco, agente de endemias, a Ana Pereira, ponto linda, boa noite, linda, o Gabriel Soares, já falei dele, a Dagmar Santos, que entrou aqui conosco, a Gorete Lula Santana, parabéns ao Agente de Saúde pelo trabalho oferecido à população, aí elogiando todo o segmento. O Rian Nóbrega, também aqui conosco. Marta me representa aqui, nossa vereadora de Salvador. Martinha, um beijo, um abraço, se cuida, grande guerreira. A Magda, já falei, Vivaldo de Candeias entrou aqui conosco. Daniela Dutra também, um abraço, Dani, um abraço, Vivaldo. O Yuri também aqui conosco. A Elisângela também, um abraço, Elisângela, muito bem-vinda aqui no nosso papo. Cecília Oliveira conosco, boa noite, Cecília. Já falei, a Luciana também aqui, José Neto conosco, Feira de Santana. A Majani AF aqui entrou, está conosco. Nogueira, Elton Nogueira também, boa noite, Elton. Darcy Serva conosco aqui. Ana Zaca, 77, boa noite, Ana. Rosemary 175, boa noite, Rosemary. Ana Pereira, um momento em que deveria ser mais valorizado, acontece essa falta de sensibilidade, realmente, Ana Pereira. Essa prefeitura aqui, eu vou falar um pouco sobre a situação. E Ana Melo, 08, também aqui conosco. Maurício Júnior também, boa noite, Maurício, bem-vindo aqui ao nosso papo. Ana Pereira, Dagmar, já falei, o pessoal comentando aqui. Alexandra Cupertino, é preciso entender que esses profissionais assumem papel fundamental na melhoria da assistência da saúde pública, isso mesmo. Josi Cruz aqui conosco, boa noite. Luiz Henrique, Keninho, já falei. Camila Raga aqui conosco. Valmir Dantas, boa noite, Valmir. Márcia Regina também aqui conosco, muita gente aqui participando. Neide Ribeiro, um abraço a todos vocês. Olha, eu acompanho essa categoria como deputado e falei aqui, já acompanhei como assessor lá atrás e agora fui deputado federal, acompanhei deputado estadual. Salvador é o pior atenção básica de saúde do estado, cerca de 38,8% de cobertura. Você não tem as cerca de 650 unidades da unidade de saúde da família instalada e você, por não ter, você não tem as equipes prontas. E isso cria um vazio enorme em 60% da população de Salvador, 1.800.000 pessoas não têm atenção básica de saúde. Então, há uma sobrecarga enorme nos profissionais existentes e aqui, além de não cobrir o território soteropolitano, é o único lugar, pasmem, é o único lugar que não se paga o piso salarial dos agentes comunitários. Aqui é uma vergonha. Eu acompanhei esse movimento, está na justiça, com ganho de causa, para execução, porque a prefeitura queria pegar várias conquistas da categoria consolidadas em vantagens e agregar tudo isso para conceder o piso salarial, ou seja, ia fazer uma mascaração
da remuneração para dizer que estava pagando o piso. Então, é uma vergonha a política de saúde pública em Salvador, e vergonha maior ainda é o tratamento dado aos agentes comunitários de saúde e de endemias. E eu queria puxar com você, Ivandro, um tema importante, porque além dessa pandemia do coronavírus, nós temos outras epidemias. A epidemia da dengue, da chikungunya e da zika, que tem levado muitas pessoas ao adoecimento. Eu mesmo tenho na minha casa uma irmã minha com chikungunya, na minha equipe de trabalho, 3 ou 4 pessoas contraíram também essas doenças no último período. Então, aqui em Salvador, só é por sorte alguém não ser contaminado. Quem se livra do coronavírus pega a dengue. Quem se livra da dengue pega a chikungunya. Quem se livra da dengue pega a zika. Ainda tem aquele sorteado que pega mais de um. Então, é muito difícil não adoecer em Salvador. E o trabalho dos agentes comunitários de saúde boicotado desse jeito pela prefeitura, porque seria fundamental para ampliar, né, as políticas de prevenção, especialmente dessas doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti. Como é que você vê a convivência do profissional com todas essas doenças também rondando ele, né? Porque ele está na rua e ele está exposto a tudo isso, Ivandro. Verdade, deputado. É um grande problema que nós temos, porque fica difícil a gente combater o mosquito desde quando o município de Salvador, há 13 anos, não abre concurso para agente de endemias e há 18 anos não abre concurso para agente comunitário. Então, nesse meio do caminho, diversos colegas mudaram de concurso, nesse meio do caminho, diversos colegas se aposentaram, nesse meio de caminho, infelizmente, diversos colegas morreram, e o município ele nunca se preocupou em complementar os quadros. E aí chega agora, num momento desse de epidemia, de pandemia, cujo Ministério da Saúde agora alterou a forma de financiamento da atenção primária, na qual eu acho de forma perversa, que preza somente para cadastramento, e a falta de agente comunitário traz um prejuízo enorme para o município de Salvador. E ao invés do município de Salvador chamar concurso, ele volta com a precariedade da terceirização. O município de Salvador ele vai terceirizar as atividades de agente comunitário nas ilhas. Né? Depois de uma extensa conversa com o secretário de Saúde, Léo Prates, ele, de uma certa parte, pelo que deu a entender, se sensibilizou e prometeu convocar um edital para concurso público para a nossa categoria. Eu espero que, se a gente tiver uma próxima oportunidade, que eu traga essa boa notícia e vai ter o concurso público, porque para a gente da categoria é bom, porque nós já estamos cansados, está sendo uma atividade de trabalho muito exaustiva e extensa. A Prefeitura de Salvador suspendeu férias, suspendeu licenças-prêmios, suspendeu pontos facultativos, tentou até suspender feriados para colocar a gente para trabalhar devido à falta de profissional. Se a gente não chega firme, a gente teria que trabalhar até os finais de semana, a depender da Prefeitura de Salvador. Isso tudo porque falta profissional. Então, o município abrindo concurso é bom para a gente, é bom para a população, porque ela é assistida, e também é outro plus para a população, porque abre a chance de emprego. As pessoas poderão trabalhar, que Salvador, infelizmente, é considerada o amargo posicionamento da capital do desemprego. E a gestão também iria ganhar, porque com mais profissionais eles poderiam prestar um serviço de melhor qualidade. Então, essa é a nossa condição hoje. Então, fica muito difícil a gente combater as arboviroses, né, que é a dengue, zika e chikungunya, a gente no termo técnico chama de arboviroses. É muito difícil a gente combater as arboviroses. Lembrando que os agentes de endemias também são responsáveis para o controle da leptospirose, também para a vacinação animal, e, inclusive, deputado, por uma questão de curiosidade, quando você vê na TV, muitas vezes, que falam assim, tem uma colmeia de abelhas na árvore X, marimbondo. Essa atividade era para ser desempenhada pelo agente de combate às endemias. Não tem. Os bombeiros prestavam esse serviço,
numa questão extremamente urgente, eles fazem até as atividades, mas é uma atribuição nossa. Nós não fazemos tudo isso que nós queríamos prestar para a população por falta de profissional. Então, nós temos uma defasagem no campo muito grande para o controle da dengue. Nós temos menos de 1.000 profissionais trabalhando efetivamente. Temos menos de 1.000 profissionais trabalhando para o combate à dengue. Agora você coloca isso no universo de 3 milhões de pessoas, menos de 1.000 profissionais para cuidar de uma capital complexa como é Salvador. Então, essa é a necessidade. O Ministério da Saúde fez o levantamento. E isso eu estou falando das agentes de endemias, que teve o concurso em 2007. Os agentes comunitários, eles são a porta de entrada para o SUS, que eles são os agentes facilitadores entre a unidade de saúde e a comunidade. Eles estão enquanto só o agente de endemias tem menos de 800, o agente comunitário tem 1.000 agentes para 3 milhões de pessoas. Isso fica inviável, isso fica impossível. E o que acontece? Essa desassistência, essa falta de profissional acaba respingando na gente. Primeiro que a gente fica desanimado de não prestar o serviço que deveria ser prestado à população. Isso nos frustra. Segundo, a população fica frustrada porque a gente não consegue levar a saúde como deveria ser levada. E isso acaba refletindo diretamente na nossa saúde, porque a gestão municipal quer que a gente realize as atividades de 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, o qual também é inviável. Então, nós temos com essa enorme dificuldade, com esse enorme hiato, para a gente exercer nossas atividades de maneira plena. E aí eu trago que, segundo o Ministério da Saúde, o município de Salvador era para ter 6.000 agentes comunitários. Então, o município de Salvador tem 5 vezes menos agentes comunitários do que deveria ter. Então, essas são o conjunto de problemáticas, além da falta de estrutura, além da falta de condições de trabalho, mas isso a gente até consegue, de certa forma, fazer um malabarismo. Mas quando a gente não tem pessoas, não tem gente, infelizmente a gente não tem o que fazer sobre isso, entendeu? Entendi. Essa é o que eu estou denunciando aqui, porque eu acompanho de perto. É uma vergonha a saúde pública em Salvador a partir dessa desestruturação do SUS, porque a pandemia colocou uma nova agenda para a gente, Evandro. Qual é o estado que o povo brasileiro precisa? Se é esse estado mínimo que se propõe, onde você privatiza todos os serviços, você não tem empresas estatais para induzir o desenvolvimento econômico, você não tem qualidade na oferta dos serviços para aí abrir o espaço para o setor privado comercializar, transformando educação, saúde, tudo em mercadoria. Esse é o debate, porque a pandemia colocou a nossa insuficiência enquanto civilização para enfrentar um vírus. Essa humanidade que produziu uma revolução tecnológica que faz com que a gente possa aqui estar em locais distantes de Salvador, falando e sendo acompanhado por dezenas de pessoas, essas invenções extraordinárias do dia a dia que têm modificado os costumes em várias áreas do conhecimento, não produziu o suficiente para dar uma resposta rápida a uma questão científica de desenvolvimento de uma vacina ou um remédio. Então, nós temos que eleger novas prioridades, a nossa relação com o meio ambiente e a natureza. Esse vírus, tudo indica, todos os estudos, vem de animais silvestres, de provavelmente um morcego, que o homem invadiu o seu habitat e trouxe para uma relação que não deveria ter trazido. E essas invasões provocam essa modificação no convívio do nosso ecossistema. Então, nós temos que alterar a agenda, tem que ter um novo mundo a partir disso, um novo país, uma nova cidade. Salvador não pode continuar sendo uma cidade de obras, de fachada, em detrimento ao investimento da saúde. Eu nem gosto muito de falar isso para não ficar parecendo autopromoção,
mas eu fui condenado pela justiça porque eu fiz um post no Facebook reproduzindo uma matéria dos sites da capital que afirmavam, segundo o Diário Oficial, que o prefeito tinha destinado 2.800.000 reais para um convênio de uma ONG presidida pela sua própria mãe, em detrimento do investimento na área de saúde. Olha esse dinheiro fazendo falta agora. E ele se sentiu ofendido e foi à justiça, e isso está em primeira instância, está em fase recursal. Nem a crítica construtiva aceita-se nesse modelo de gestão. E a prefeitura está aí, se não fosse o governo do estado para ampliar o número de leitos clínicos, o número de leitos de UTI nesse período, Salvador estaria num caos com as pessoas morrendo em suas casas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Salvador é o maior número no estado, não tem estrutura própria para enfrentar e não tem a prevenção. Então, os números que você traz são alarmantes. Nos agentes comunitários de endemias, é menos de um agente por cada 3.000 pessoas. Menos de um agente por cada 3.000. Então, não há como atender a população sem concurso público. Não há como atender a população com apenas 40% de cobertura, sem as unidades de saúde de família, sem as equipes montadas. Isso aí é uma colaboração para que a pandemia tenha mais força. Não é à toa que Salvador é o epicentro da Bahia. Porque Deputado, na realidade, eu fico muito espantado, né, de como o município de Salvador consegue ampliar sua cobertura sem nunca ter abrido concurso para agente comunitário. Porque o agente comunitário faz parte da equipe de saúde da família. Então, assim, o município está há 18 anos sem abrir concurso. Então, tecnicamente, 18 anos não era para ter aumento na cobertura. Então, eu fico pensando no malabarismo, porque agora aumentou para 50% no site do Ministério da Saúde. 50, alguma coisa um nível de cobertura. Mas eu fico me perguntando como se não abriu concurso para agente comunitário. Tudo bem abrir concurso para médico, enfermeiro, dentista, para outras áreas, mas o agente comunitário é um dos atores principais para fazer esse liame entre os serviços públicos e a população, né? Muitas vezes a gente fica brincando e dos poucos profissionais que vão até as áreas pobres é a polícia, é o carteiro e são os agentes de saúde, né? Então, assim, esses são os principais serviços que chegam até a população, as ofertas de serviço. Mas, e aí repare, Evandro, só para comentar, esse dado você tem que ver que o governo do estado abriu várias unidades de saúde da família. Eu digo 3 que eu participei de inauguração, ali no Bate-Facho, na Boca do Rio, foi aberta uma, em Cajazeiras foi também aberta outra lá na região de Boca da Mata. Então, o governo do estado é que ampliou essa infraestrutura para criar as condições de instalação das unidades de saúde da família. Mas a prefeitura não tem a equipe completa. Não. E mesmo que seja 50%, mas veja o tamanho da tragédia. Se for 50%, significa que 1,5 milhão de soteropolitanos não tem um posto de saúde, não tem um agente comunitário, não tem um médico, não tem um dentista, não tem um enfermeiro. Esse é o tamanho da tragédia. Deixa eu cumprimentar aqui o Adailton Pisci. Boa noite, Adailton. Porque aqui vem muita sigla, eu também estou lendo as siglas, né? Soberal Cris aqui entrou conosco, a Neide já falei. Nathaniel Pinheiro aqui conosco, boa noite. Fernando aqui também, boa noite, Fernando. Kennedy conosco aqui. Camila, já falei. El Silva, 65. Sem falar a pressão que os ACS estão sofrendo para realizar o cadastramento da ficha SUS diante dessa pandemia. Anota aí, Evandro, para você falar essa pressão sobre o cadastramento da ficha do SUS. Deixa eu citar a turma aqui que você comenta isso. Camila fala pela sobrecarga, isso sem EPI. O Fagner está conosco aqui. Boa noite, Fagner.
Márcia Cristina Souza, é complicado aqui. 2 colegas linha de frente já contaminados pelo Covid. Eu quero saber em relação à aposentadoria, qual idade? Outra questão de aposentadoria, Luzi Pimentel aqui conosco, boa noite, Luzi. A Sônia Lúcia, boa noite, Sônia. Joaquim BK43, boa noite, Joaquim, aqui conosco. Só na unidade da qual eu trabalho, 8 ACS contraíram a Covid-19. Então, esses números que estão oficiais são aí... São fantasiosos. Esses números são fantasiosos, deputado. Porque, assim, olha, dessas questões aí. Eu acredito que cerca de 10% da categoria, de 300 a 400 pessoas, ou já tiveram Covid-19 ou estão com a doença. A gente não pode esquecer que logo no início da pandemia, os profissionais não eram testados. Simplesmente davam atestado e ia para casa. Então, essas pessoas ficaram subnotificadas que estavam com a doença. E aí a gente tem a grande questão, que a prefeitura está elaborando testes rápidos. Alguns colegas têm os sintomas, fazem um teste e dá negativo. Mas como continuam com sintomas, quando faz o teste, o PCR, que detecta que está positivo. Então, a gente tem essa grande situação dentro da nossa categoria. Então, quando falou que só tem 60 agentes de saúde doentes em toda a Bahia, eu achei isso só em Salvador, metade faleceu, então. Então, assim, claro, proporcionalmente. Então, o que a gente está querendo discutir é fazer um levantamento dos profissionais em si. É muito difícil da gente fazer, inclusive em Salvador. A gente já solicitou os dados dos agentes contaminados, estamos aguardando, né? Mas é algo que é difícil, né? Porque, primeiro, o Brasil, infelizmente, é o país que menos testa no mundo, né? Ele só testou 246 pessoas por milhão, enquanto o Paquistão, que é o segundo país que menos testa, ele testa 3.000 pessoas por milhão. Então, a gente já vê que a dificuldade do acesso ao teste é gigante, e testes que realmente dão resultado, já que esse teste rápido ele tem uma eficácia bem menor, é pior ainda, né? Então, a gente tem essa dificuldade, então a gente não consegue ter um espelho realmente de quantos colegas estão doentes, né? A gente foi uma vez num distrito sanitário, de 60 agentes de saúde, 18 estavam contaminados com Covid. Então, isso é só em um distrito sanitário, 18. Né? E como é que a gente pode colocar que são 60 na Bahia? Isso, infelizmente, mas é o que chega dos municípios, né? É o que o Estado tem para trabalhar. Mas isso é o que eu quero demonstrar. E a gente trazendo para a questão do assédio moral, realmente é um fato que a gente está enfrentando quase que diariamente. O que acontece? O Ministério da Saúde, né, ele alterou a forma de financiamento da atenção primária. Antes, como é que era feito o repasse do recurso para os municípios? O IBGE fazia o levantamento da população naquele município e o governo federal repassava de acordo com a quantidade de população, e aí tem algumas outras variáveis que aumentavam um pouco esse valor. Agora, o governo federal ele mudou para pessoas cadastradas. Se o município de Salvador cadastrar todo mundo hoje, conseguir cadastrar 100%, ele perde ainda 26 milhões de reais. Isso para a gente é muito ruim, porque isso reflete em má prestação de serviço, isso interfere na nossa qualidade de trabalho. E o que está acontecendo? A gente já solicitou diversas vezes para que o Ministério da Saúde suspenda, pelo menos no período da pandemia, esse novo financiamento da atenção primária. Porque o que o governo federal quer é tirar a responsabilidade que lhe cabe. Ele já sempre mandou pouco dinheiro para a saúde. Com esse governo está pior. Ele criou uma metodologia na qual ele não mande mais recursos para o município, mas sim corte recursos. E aí o que acontece? O Ministério da Saúde, ele não está ouvindo as vozes nossas daqui, porque como é que pode, deputado, numa pandemia, agente comunitário, entrar na casa de um morador, fazer pergunta da família dele toda, de todo mundo, conversar com todo mundo em plena pandemia. Aí eu saio da casa dessa família, aí eu vou na casa de outra família.
e se um deles estiver contaminado, a gente começa a fazer a contaminação cruzada, porque a gente começa a levar o vírus para a casa das pessoas que estão no isolamento social. E aí o município ele não alterou essa resolução. E aí o que está acontecendo? Devido à falta de concurso, devido aos colegas que estão com morbidade, que alguns estão recorrendo à justiça para serem afastados, estão afastados, né? Devido à própria problemática da pandemia, o município está pressionando aos poucos trabalhadores que tem para fazer esse cadastramento. Então, é esse o grande problema que nós estamos enfrentando aqui também. E não é, e eu digo que isso não é uma exclusividade de Salvador, isso é uma exclusividade do estado da Bahia. Em Salvador é um pouco mais precário porque há 18 anos a gente não tem concurso para gente comunitária. Então, não há gente que dê conta para essa quantidade de cadastro que a gente tem que fazer. É um absurdo, porque realmente é uma falta de sensibilidade no momento da pandemia que deveria encontrar uma forma mais adequada para preservar a vida das pessoas, né? Então, eu vou aqui também, tem muita gente que entrou novamente aqui, Joaquim B43, já distrito do França, de Piritiba, Joaquim Coutinho Neto, nós estamos chegando em Piritiba, Bahia. Diz aí como é que estão os agentes comunitários em Piritiba, Joaquim, manda informação para a gente. Aqui tem a Jéssica, boa iniciativa da bancada em ouvir os movimentos sociais de classe. Valeu, Jéssica, um abraço. Salvador tem sofrido com a falta de EPIs. A Marister Barbosa, o protocolo da prefeitura para retorno dos funcionários que estavam com Covid após os 14 dias de afastamento é retornar ao trabalho sem fazer o teste, que é um absurdo. O Enio Dantas aqui conosco, um abraço, Enia. Lio Soares também entrou aqui conosco. Camila, e ainda tem falta de protocolo, uma unidade de entrega, um tipo de material e uma quantidade, outra entrega de outra forma, ficamos à mercê de simpatia e sensibilidade de gerente. Ainda tem problemas na condução e na gestão. Jeremias, jornalista que entrou, boa noite, Jeremias. O Silva, Emerson, exatamente aqui conosco. Camila, fora que, por termos vínculos quando se entra na residência, o paciente não mantém o distanciamento. E na favela tem residência que nem tem como fazer distanciamento. Ainda tem essas questões da nossa vida urbana, né? Inclusive, a precariedade da habitação, né? Que expõe ainda mais, não tem como contornar. Inclusive, a gente sugeriu, né, uma das nossas sugestões foi que o agente comunitário fizesse o trabalho home office através do WhatsApp, porque o agente comunitário, diferente do agente de endemias, ele tem que ter esse vínculo com a população, com os moradores, porque muitas vezes eles fazem perguntas muito sensíveis, que se você não tiver a intimidade, você não tiver esse vínculo, você não obtém esses dados de forma fidedigna. E é o que a gente sugeriu para a administração? Que os agentes comunitários, pelo menos, trabalhassem via WhatsApp, para que essas pessoas diminuíssem a exposição nas atividades. Mas, infelizmente, nós estamos sendo aí atacados dessa insensibilidade da gestão municipal. Então, inclusive, para você ver o tamanho, aí eu tenho que falar aqui, externar, o tamanho da mesquinhez da gestão do prefeito ACM Neto. Como tem sido em diversos municípios, está tendo essa suspensão do empréstimo consignado por 90 dias. Né? Isso Simões Filho fez, Camaçari fez, Serrinha fez, N municípios fizeram esse tipo os prefeitos fizeram esse tipo de arranjo para que os servidores pudessem, pelo menos nesse momento de pandemia, cujo, como eu falei anteriormente, muitos são os baluartes da sua família, por seus parentes estarem desempregados, poder respirar. A gente pediu para que o município de Salvador fizesse a mesma coisa, já que outros municípios o estavam fazendo. O município de Salvador respondeu basicamente dizendo que essa não era atribuição do município. Então, assim, nem algo tão simples, né? Porque não tem a dúvida. O prefeito ACM Neto tem o telefone do dono do Bradesco ao gerente comercial estadual. Então, não venha me dizer uma ligação de resolver essa situação. Suspende 90 dias aí o desconto dos servidores, depois vocês retornam para ajudar a aliviar. Nem isso ele fez.
Então, infelizmente, a mídia que ele tem um poder muito grande com a mídia, o vende como bom moço, o vende como o bom gestor, mas eu acho que não há bom gestor aquele que maltrata o seu funcionário. Não existe um bom empregador se ele maltrata os seus funcionários. E é isso que os servidores do município de Salvador se sentem na gestão de ACM Neto. Maltratados, violados, nós nos sentimos assediados e sem nenhum tipo de valorização. E aí eu pego, inclusive, a fala do Paulo Guedes, no qual ele diz, ele nos torna inimigos e nos transformam como seres sem coração. Como diz Você que é já nós... tirou a granada do seu bolso? Exato, já jogou. Então, assim, colocando como se nós fôssemos os marajás, no qual ele ganha mais de 30 mil reais por mês. Os ministros ganham jetons, né, que vai uma vez na semana participar de uma reunião, ganha mais de 20 mil reais por mês. E aí, eles nos chamam como se fôssemos inimigos e sem coração, e aprova e veta o dispositivo que tira a exceção para os profissionais de saúde que estão no enfrentamento à pandemia ter reajuste. Então, nós já temos 5 anos sem reajuste. 5 anos de servidores no município de Salvador estão sem reajuste e nem sequer reposição da inflação. A gente ainda vai ter que amargar mais 2 anos sem reajuste por parte do governo federal. Então, a gente vê que é algo que está sendo desmontado ao longo dos anos, né? A gente pode pegar o governo Lula, o upgrade de reajuste que os servidores estão tendo. De nada adiantou a valorização profissional dos servidores ao longo desse período, porque agora a gente está sofrendo corrosão. E para acabar de completar, o Supremo Tribunal Federal, ele acabou de dizer que não é obrigatório da administração a repor sequer a inflação, porque nas leis municipais, nas leis estaduais e na própria lei federal, diz que o mínimo que tem que se dar é a reposição da inflação. E o único dispositivo legal que a gente tinha para garantir a reposição inflacionária, a gente perdeu. Realmente, muito difícil aqui. Mandar um abraço aqui para Emerson, que está muito participativo, para Camila, que diz que está difícil beber água e ir ao sanitário na rua em tempo de pandemia. Imagine a situação de um agente comunitário que não pode beber água e tem que ir no sanitário. O Davi Assis aqui, boa noite, Davi. A Ana Cristina Pereira, boa noite, Ana Cristina. Emanuela Fausto, boa noite, Emanuela, bem-vindo aqui ao nosso papo. O Salles 6613 aqui, boa noite. Salles, oi, tudo bem? A Camila, novamente aqui, o que estamos pedindo não é para não pagar, é somente para adiar os empréstimos, é a questão do consignado. Eu consegui, junto ao Desembahia, que os taxistas que financiaram os seus carros para rodar na praça tivessem uma moratória entre 3 e 6 meses. Porque eles me falaram, deputado, a praça está fraca, eu não estou conseguindo tirar o da comida de casa, como é que eu vou pagar uma prestação? Mas essa situação está generalizada e acho que faltou à prefeitura aí uma palavra chamada sensibilidade, acolhimento da dor que os seus servidores estão passando. O Marcos Anunciação aqui conosco, boa noite. A Magda novamente, Jerônimo Mesquita aqui, boa noite, Jerônimo, que está conosco. O Joaquim, que é o Joaquim que eu pedi informação lá de Piritiba. Minha esposa, Doraci, é agente comunitária, mas como todos na Bahia aqui não tem equipamento, só máscara e álcool gel, faz o trabalho de frente, está difícil, correndo risco. Essa aqui é a informação de Piritiba que eu pedi. A Márcia Cristina Record falando sobre os agentes que morreram, tornando pública aí essa situação. A Paula Medrado aqui conosco, Jéssica. E, Ivan, estamos caminhando aí para o final e eu queria ver de você, assim, qual é a agenda, quais são as principais bandeiras, o que é que vocês estão agora lutando para que a sociedade, para que os mandatos, para que todos nós pudemos apoiar. Na verdade, deputado, nós temos uma bandeira, né, que quero aqui até agradecer e parabenizar tanto o escritório do Dr. Jerônimo Mesquita, que é o nosso parceiro
de longa data, e ao deputado Jorge Sola, e também o nosso amigo deputado Afonso Florencio, que é o reconhecimento do agente comunitário, do agente de endemia, ser profissional de saúde. O que acontece? Apesar de a Lei 11.350 falar que a gente é exclusivo do SUS, falar tudo sobre a gente, regulamentar toda a nossa atividade, a gente tem um grande problema nos municípios. Os prefeitos não reconhecem a gente como profissional de saúde porque não está na lei, porque não está expresso na lei. E isso tem trazido grandes problemas para a nossa categoria. Por exemplo, diversos colegas nossos são enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, exercem outras atividades de saúde. E quando eles informam que são agentes de saúde, alguns municípios negam que esses agentes possam assumir outro cargo público, como outro profissional de saúde. Então, é muito importante a gente ter esse reconhecimento. Não só por isso. Evandro, me permita aí, é porque estamos com um problema técnico aqui, é 1h está fechando a nossa live, nós temos que encerrar. E a gente até vai voltar a esse assunto, mas eu queria encerrar aqui homenageando o Jacome Eduardo Perrucho, a Janete Oliveira dos Santos, Francisco Adelito Santana, a Tânia Regina Pereira dos Santos, os 4 agentes comunitários de endemia que faleceram durante a pandemia, e te propor que a gente encerrasse aqui dando uma boa noite, ficando em silêncio, 1 minuto em respeito à memória desses profissionais que trabalharam. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam e vamos encerrar a nossa live aqui, fazendo esse minuto de silêncio. Eu só tenho a agradecer, deputado, e parabenizar pela sua atitude de homenagear e lembrar os nossos colegas que se foram dando a sua vida para a saúde da população.